Bem, sejam bem-vindos. Essa é uma iniciativa do curso de História, junto com todo um aparato que a gente tem dentro da UNAMA. E a ideia de hoje, desse momento em particular, é exatamente nós termos uma compreensão da necessidade do que é pensar a história hoje. Então, diante do quadro político, social, econômico que nós estamos vivendo hoje, é fundamental se compreender que chegamos até aqui. E se chegamos até aqui, existe toda uma série de elementos, então, que nos conduziram até esse momento. Seja pelo ponto de vista cultural, econômico, existe, então, toda uma base histórica que nos conduziu até esse momento. Então, ao longo dessa experiência, que é a primeira que nós estamos fazendo, vocês serão conduzidos exatamente ao longo do tempo. Optamos então por essa forma exatamente para que a gente entenda que ao longo de diversas temporalidades é possível sim compreender o momento atual. Pensamos muito dentro da história essa necessidade de compreensão do presente ou a partir dele. Então a história ela não se faz por uma relação passado-passado, ou seja, uma compreensão do passado que esteja presa dentro dele, mas uma compreensão que gera todo o entendimento e uma necessidade de nós compreendermos a partir do presente. Então, essa experiência, ela vai se fazer exatamente a partir daí. Caminharemos então um pouco no processo dessa compreensão. O nosso objetivo é exatamente esse, é que vocês saiam daqui sabendo o que a gente faz, como a gente faz e a forma como nós compreendemos a partir de do nosso presente, diversos momentos históricos. Então, não dá mais para nós termos uma compreensão da história que não se valha exatamente desses elementos, mas que transite, que fundamentalmente seja um veículo para nós entendermos a sociedade contemporânea. É exatamente a partir desse ponto que nós vamos iniciar. Tudo bem? Então, sejam bem-vindos. Qual a importância do conhecimento histórico? Para que serve história? Eu lembro que quando eu estava no meu ensino médio, há muitos anos atrás, muitos colegas meus tinham aquela perspectiva de comparar, por exemplo, história com matemática, com física, química, e de achar que história não tinha nenhuma utilidade prática. E a própria fala do professor Diego já quebrou um pouco essa perspectiva. Então, a minha ideia inicial é falar com vocês um pouco sobre a importância do conhecimento histórico e trabalhar com duas questões que são fundamentais para a gente como historiador, até mesmo para pensar a importância do campo de conhecimento histórico e da disciplina história, que é dada no ambiente escolar, para a gente compreender a sociedade presente. E quais são essas duas noções? A relação entre o passado e o presente, porque, como o Diego já falou, é fundamental as questões que são postas pelo momento em que a gente vive hoje, para a gente olhar para o passado, e também a ideia da consciência histórica. Vocês já devem ter percebido, talvez alguns que são um pouco mais velhos, como eu, que eu vejo mais ou menos dos anos 90 para cá, houve uma explosão na grande mídia de temas históricos, seja nas novelas da Rede Globo, você vê inúmeras, as minisséries, muitos filmes que têm surgido com temas históricos, né? Você vê, por exemplo, se você pega aquelas listas de livros mais vendidos que saem publicadas em algumas revistas, normalmente quando são livros de não ficção, você vê livros com temáticas de história entre os primeiros colocados. E aí, normalmente, livros escritos por jornalistas, né? Esse é um ponto. Agora, por outro lado, principalmente nos últimos anos, aqui, talvez de uns 5 anos para cá, aqui no Brasil, principalmente, se estabeleceu uma polêmica muito grande em relação ao modo como a disciplina história deveria ser trabalhada na educação básica. E isso principalmente em função do chamado programa Escola Sem Partido, que eu nem vou entrar no mérito dessa questão, tá? Porque eu acredito que pelo que eu vá falar daqui para frente, vocês vão entender que, na verdade, tem certas questões
que não é que nós, professores, queiramos doutrinar aluno, colocar um determinado viés ideológico na cabeça do aluno, não se trata disso. A ideia é que a história trabalha com certos consensos, e que são marcados pelo momento em que os historiadores vivem, que os professores vivem, consensos como de direitos humanos, de justiça, de ética, que não tem como nós fugirmos. Eu gosto muito de um trabalho que tem do historiador mexicano chamado Henrique Florescano. O título do trabalho dele, é um artigo, se chama A Função Social do Historiador, ou seja, para que servem aqueles 4 anos, no mínimo, que a gente passa num curso de graduação? Né? Para que serve isso? É só para a gente contar, como diziam talvez os nossos avós, história da carochinha? É só por curiosidade? É só para fazer uma história que durante o século XVII, por exemplo, ficou chamada como história antiquária, que era o conhecimento do passado apenas por curiosidade? Não é, tá? E não é porque eu concordo com tudo que o Florescano fala, e ele apresenta alguns pontos que eu coloquei aqui para vocês. Um deles é a função mais antiga do conhecimento histórico, forjar identidades. Vocês sabem, talvez alguns sim, outros não, que aqui no Brasil, a primeira obra de caráter realmente histórico, que se propunha formular uma compreensão do Brasil, ela é relativamente recente, ela vem do século XIX. E no século XIX, meados do século XIX, por exemplo, com a preocupação em consolidar o Estado Imperial Brasileiro, depois das várias lutas regenciais que ocorreram anteriormente, eles queriam forjar um sentimento de identidade que fosse comum para todos os habitantes daqui do Brasil, para que de fato eles não se percebessem mais como apenas vinculados ao Pará, ao Rio Grande do Sul, né, a Pernambuco, a Bahia, por aí vai, mas que eles se vissem como brasileiros. Então essa é a função primordial da história, criar identidades comuns, essa é a mais básica. E ligado a essa ideia de forjar identidades, tem uma outra função do conhecimento histórico, que é a criação de memórias. Por exemplo, muitos de nós, se pegarmos livros didáticos de 20 anos atrás, você dificilmente vai encontrar qualquer referência sobre os negros, por exemplo, para além do negro como escravo, do índio, para além daquele grupo que já habitava aqui do Brasil antes da chegada dos portugueses. Por quê? Isso tem a ver com aquela identidade que começou a se forjar lá em meados do século XIX, que queria criar uma imagem do Brasil, uma identidade de um Brasil construído por brancos europeus civilizados, que vieram para cá trazer o desenvolvimento, trazer o progresso. E essa é uma memória que nós temos, de certa forma, muito presente ainda hoje. Então, a história cabe também criar e recriar memórias no sentido de incluir os diversos grupos populacionais, né, que compõem qualquer que seja o país, né? Um terceiro ponto que o Florescano coloca é a importância de registrar a diversidade do devir humano. Por que isso, né? O que está por trás dessa ideia? Na verdade, é mostrar que o processo de desenvolvimento social que o Brasil passou, por exemplo, e aí eu não vou nem diferenciar as temporalidades, seja Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, não é a mesma que passou, por exemplo, outros países da América Latina, não é a mesma porque passou países como a França na Europa, mais diferente ainda, outros países do Oriente. Então a história nos permite ter uma compreensão, e aí eu vou usar uma expressão coloquial, que nos faz olhar para além do nosso próprio umbigo. Você perceber que o seu modo de vida não é o único, e não sendo o único, ele não é o correto, digamos assim. Existem diferentes formas das sociedades se organizarem que são legítimas, que têm a ver com os processos que cada uma foi passando ao longo do tempo. E isso é muito interessante também, porque isso estimula a prática da tolerância, né? Quer dizer, não é porque você considera
por exemplo, o modo de vida de grupos urbanos, dos moradores, digamos, da cidade de Belém. Não é porque você vive segundo os parâmetros, né, de valores culturais, por exemplo, modo de vida da população daqui de Belém, que você vai considerar a população ribeirinha daqui do próprio estado do Pará, populações atrasadas. Então a ideia da história é você justamente também poder perceber essas diferentes formas de organização das sociedades humanas. Isso ao longo do tempo, entre os países e no interior dos próprios países. Um outro ponto também muito interessante, que o Henrique Florescano chama atenção, é que o conhecimento histórico permite integrar as nossas experiências individuais no que ele chama de corrente coletiva da vida. Ou seja, o que nós vivemos hoje é fruto de uma construção que vem se dando há séculos e que, dependendo das nossas ações, hoje, o nosso futuro vai ser construído também. E isso é muito importante, por quê? Porque chama a atenção que a mudança social, qualquer que seja ela, sem atribuir qualquer critério de valor, está nas nossas mãos. E isso é muito importante também, como uma função da história. Um outro ponto é demonstrar a transitoriedade das realidades vividas, ou seja, o que nós vivemos hoje não existiu desde sempre, né? E isso é muito importante também a gente ter consciência, até porque o que se espera de nós como cidadãos é sermos pessoas críticas no sentido de você poder se entender no mundo, entender o seu papel no mundo e compreender o mundo também, para fazer mudanças que são necessárias. E aí o exemplo que eu dei agora há pouco foi justamente, por exemplo, o fim da escravidão. As concepções, os valores humanos, as formas de organização social podem e devem ser mudadas, né? E por fim, possibilitar um saber crítico da experiência humana, ou seja, como e por que a gente vive de uma determinada forma, né? Por exemplo, eu costumo dar no curso a disciplina de Brasil Colônia, eu e o professor Diego. E uma das coisas que mais saltam aos olhos, se você olha a nossa sociedade hoje, é a concentração de renda. Você tem um percentual ínfimo da sociedade que controla a grande parte da riqueza nacional. E como é que isso se construiu? Isso é um fenômeno típico do século XX, ou que se construiu no século XX? Não. Isso é um processo histórico que vem desde o início do período colonial, mas que também não dá para a gente botar apenas a culpa na colonização, nos portugueses. A ideia é você entendendo como é que essa nossa sociedade desigual foi sendo construída e reconstruída ao longo do tempo. E isso é uma função da história também, né? E aí, falando então da importância do conhecimento histórico, a gente entra num outro ponto. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido essa expressão. A história é mestra da vida. Para que serve a história? Você olha para o passado para você aprender de uma forma muito objetiva sobre o presente. Quer dizer, no passado há uma espécie de guia, há uma fonte de sabedoria que basta você olhar para o passado que você vai necessariamente aprender sobre o momento atual. Não é bem assim. Por quê? Porque as nossas leituras sobre o passado mudam. Vou dar um exemplo para vocês. Aí voltando para aquela historiografia do século XIX que eu estava comentando. O primeiro livro que foi, como eu disse para vocês, que teve por objetivo fazer de fato uma história do Brasil, desde a chegada dos portugueses até a independência, do Francisco Adolfo de Warnhagen, colocava os negros e os indígenas apenas de uma forma acessória. Hoje em dia você tem uma série de outros estudos, isso principalmente a partir dos anos 60, tanto nas Américas, tanto aqui no Brasil, quanto na América Central, na América do Norte, que colocam os negros, por exemplo, e os indígenas como personagens ativos na construção das suas respectivas sociedades, tá? Então, essa ideia da história como mestra da vida vem lá da antiguidade e que ela foi muito repensada, principalmente a partir
do início do século XX, com um movimento historiográfico chamado Análise, que se iniciou na França. Mas eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Ainda para pensar a relação entre passado, presente e futuro, até para exemplificar como os nossos olhares sobre o passado mudam de acordo com a época que cada historiador vive, eu gosto muito de um trabalho do historiador francês que se chama Jacques Le Goff, que ele tem um livro que se chama História e Memória, e ele dá alguns exemplos. Ele fala que, às vezes, o passado ele pode ser considerado um modelo para o presente. Durante o nazismo houve práticas recorrentes do Estado nazista, capitaneado pelo Hitler, para, por exemplo, mandar queimar obras modernistas. Por quê? Porque eles eram considerados seres degenerados, que iriam comprometer o desenvolvimento que se esperava para a raça ariana. Então, qual era o modelo ideal de sociedade e de referência cultural para o nazismo? Era a antiguidade clássica. Esse é um exemplo, tá? Por outro lado, às vezes, você pode rejeitar o passado. Vou dar 2 exemplos para vocês. Quem está vindo agora, quem terminou o ensino médio e está ingressando no curso? Vocês devem ter, quando vocês foram estudar a Revolução Francesa, vocês entraram com a ideia da queda do antigo regime. Não foi isso? A Revolução Francesa veio para derrubar o antigo regime. Essa expressão, o antigo regime, foi cunhada por um dos revolucionários, justamente para mostrar que o antigo regime era aquilo que estava atrasado, ou seja, o que existiu, né, da Idade Moderna até 1789 era algo que deveria ser ultrapassado. Se a gente quiser recuar, até mesmo no início da Idade Moderna, com os humanistas, a ideia de uma história moderna, dessa perspectiva de algo moderno, de algo novo, que se opõe à Idade das Trevas, também foi uma criação dos humanistas italianos, para dizer, não, a Idade das Trevas é aquele período que deve ser superado pelo uso da razão, pela valorização do homem, né, que começa lentamente a se estabelecer a partir do início da Idade Moderna. Em outros momentos, como na Idade Média, era uma relação meio ambígua, porque os homens medievais, eles tendiam a ver o momento deles durante a vida terrena como um momento de expiação, de purgação pelo pecado original. Então eles viam o passado como algo pesado em função do pecado original. O momento presente para eles era um período de expurgação para garantir a salvação eterna da alma. Então, vocês percebem as diferentes perspectivas, né, que a gente pode ter? E aí, qual é o parâmetro que atualmente nós usamos como historiadores para pensar a relação entre presente e passado? Né? Como eu falei para vocês, isso veio a partir dos análises. O que se estabeleceu com os análises? Principalmente na figura de 2 historiadores franceses chamados Marc Bloch e Lucien Febvre. Eles disseram o seguinte: o passado tal como ele ocorreu, ele existe, é óbvio, né? Só que a gente não tem como acessar aquele passado, em primeiro lugar, porque nós não vivenciamos ele. A gente olha para aquele passado e interpreta com perguntas que nos são postas hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Em 1988, com o centenário da abolição da escravidão, houve uma proliferação de publicações alusivas à escravidão aqui no Brasil. Você pega o período da redemocratização aqui no Brasil, você vai ver uma série de estudos também sobre o período da ditadura civil-militar, né, sobre regimes autoritários, porque são questões que os historiadores estão vivendo que despertam a curiosidade dele para se voltar para o passado e responder perguntas. Isso é muito claro para a gente. Então, o conhecimento histórico, ele não é único, né? Por todos esses exemplos que eu estou dando para vocês, eu acho que está dando para perceber. Ele não é único, ele vai mudando. A concepção de história do Varnhagen era uma, a concepção dos historiadores que trabalham com a escravidão hoje é outra. Justamente porque o nosso presente vai influenciar o nosso olhar sobre o passado.
E aí a ideia da consciência histórica e do processo histórico. Eu volto para o Mark Bloch. Mark Bloch tem um livro que é considerado assim uma espécie de bíblia para qualquer aluno que está entrando no curso de graduação. Ele se chama Apologia à História. Esse livro, para vocês terem uma ideia, ele escreveu a partir de uma pergunta que um filho dele, pequenininho, fez, que era assim: papai, para que serve a história? E aí ele começou a desenvolver o livro. E o que ele diz? Uma das críticas que ele faz ao modo como a história era pensada antes dele é o que ele chama de ídolo das origens. O que é o ídolo das origens para o Mark Bloch? É a ideia de que há uma origem lá no passado, qualquer que seja, e que essa origem basta para explicar a realidade que a gente vive hoje, né? Só que aí tem um problema, porque quando você pega um passado imóvel lá atrás, isso só vai servir para condenar ou para justificar o presente. Por exemplo, aquela situação que eu dei para vocês, você olha hoje para a desigualdade socioeconômica que tem aqui no Brasil e coloca a culpa lá nos portugueses, apenas no tipo de colonização que a gente teve, você vai se eximir, você e toda a geração que veio antes de você, da sua responsabilidade como sujeito social na perpetuação dessa desigualdade social, em diferentes níveis, né? Então, o Mark Bloch, quando ele critica o que ele chama de ídolo das origens, ele diz que os fenômenos históricos que nós vivemos hoje não devem ser vistos como meras sobrevivências do passado. Por que não meras sobrevivências? Porque é justamente a perspectiva de que ao longo do tempo os sujeitos sociais vão mudando as suas realidades. E aí entra a questão da consciência histórica, que quando você entende que a história, que os processos históricos vão se desenrolando, você adquire algo que é fundamental para nós, não só como historiadores, mas fundamentalmente como cidadãos, que é a consciência histórica. O que é a consciência histórica, né? E aí eu estou finalizando. A consciência histórica serve para a gente entender, aí eu retomo a fala do Florescano, como e por que as pessoas vivem de uma determinada realidade. Isso é fundamental para que você oriente a sua ação no presente, porque quando você entende como a sua realidade foi construída, você entende o seu presente. Mais do que isso lhe dá um norte para a sua ação enquanto cidadão, tá? E outra coisa, quando você desenvolve a consciência histórica, isso nos permite também recuperar a historicidade dos valores que nós vivemos e permite questioná-los. Por exemplo, uma das grandes chagas que a gente tem na nossa sociedade e que é compartilhada com outras sociedades escravistas aqui na América é o racismo, né? Muitas vezes velado, outras vezes nem tanto, mas você ter consciência do que gerou o racismo aqui no Brasil, por exemplo, para você ter essa consciência, você precisa entender como isso foi construído no nosso passado histórico, com uma escravidão aí que perdurou por mais de 300 anos. Você tendo essa perspectiva, você pode também desenvolver uma outra narrativa em relação a essa memória hegemônica, uma memória que tende a colocar nós brasileiros, por exemplo, como uma sociedade formada por europeus, por brancos que chegaram aqui e trouxeram a civilização. Para os negros que foram trazidos da África para cá, por exemplo, ou para os indígenas, né? E aí você tendo esse olhar, aí você, mais uma vez eu ressalto isso porque eu acho que é uma importância fundamental da história, como campo de conhecimento, como disciplina escolar, que é a ideia de que as mudanças sociais são feitas por nós homens, né? E que as realidades que nós vivemos, elas não são imóveis e nem definitivas, ou seja, a mudança social cabe a gente. Não é à toa, e aí eu já terminei, só mesmo para concluir, não é à toa que a nossa disciplina, que o nosso conhecimento está sendo tão combatido ultimamente, né? Na verdade, o que falam que a doutrinação ideológica é apenas uma percepção adequada das realidades que nós vivemos. Agora, para grupos hegemônicos da sociedade, isso muitas vezes é incômodo, porque ataca privilégios, né? Enfim, leva a uma série de mudanças que vai mexer na vida de todos. Então, daí
a importância disso que a gente passa pelo menos 4 anos estudando numa graduação e depois, se for seguir, bota mais alguns anos adiante. Eu vou dar continuidade exatamente a essa dinâmica que a professora já pensou com vocês. É fundamental, especialmente, nós recuperarmos um ponto que é bastante significativo, que é exatamente essa ideia da nossa consciência enquanto cidadãos, que é o que ela traduzia exatamente para o termo consciência histórica. É aquilo que nos faz diferentes, né? É isso que traduz o que nós fazemos de uma forma diferente. Então, o historiador, ele lida diretamente com essa relação com o passado. Nesse sentido, eu não tenho como pensar o passado sem entender também a partir daqueles que em algum momento falaram sobre ela antes de nós. Existe então uma história da história, porque ao longo do tempo, isso aí principalmente, seja em relação à história europeia, seja em relação à história brasileira, existiram autores que ao longo do tempo traduziram documentos históricos, fontes históricas em textos. Então esses textos também são fontes históricas hoje fundamentais. Isso é o que nós chamamos então de uma historiografia. No caso em particular, eu vou começar exatamente fazendo ou interagindo com uma frase que foi muito comum no momento das últimas eleições, agora de 2018, e que foi traduzido dentro de um processo de várias reportagens, retrataram isso, falaram sobre. E quando me veio exatamente à mente de preparar algo, no sentido de entender esse processo de uma relação entre a historiografia, essas produções históricas ao longo do tempo, e a relação disso com a cultura, me veio à mente a frase. E a frase falava, independentemente do seu interlocutor, que é uma figura interessante para a gente pensar exatamente isso, dizia-se exatamente, se falava sobre índios indolentes, que a formação do Brasil teria se dado a partir de índios indolentes e de negros malandros. E além disso, corroborando a ideia de que esse é o nosso cadinho cultural. Foi algo bastante propalado, então, no processo das eleições e que a gente precisa, então, pensar. Então, diante de um quadro em que a história ela tem por objetivo pensar o sujeito social dentro de uma determinada realidade, é fundamental a nossa compreensão sobre o próprio discurso. De onde vem esse discurso? Será que ele é um discurso não intencional, um discurso banalizado? Ou será que de alguma maneira ele traduz interesses, ele traduz uma determinada perspectiva? É isso um pouco que a gente vai acompanhar ao longo desse processo de compreensão, tá bom? Então, compreender a história é, sem dúvida nenhuma, entender que ela fala ou que se tem falas de um determinado lugar. Essa fala, então, ela reverberou muito e a gente vai entender de onde ela nasce, fundamentalmente. Bem, esse processo de dialogar, então, com uma história, e principalmente de autores que falavam sobre a história do Brasil, ela remete exatamente ao século XIX. Em verdade, se eu for um pouco mais além, eu diria que em termos culturais já havia uma série de intérpretes do Brasil, folcloristas, memorialistas, como Silvio Romero, Melo Moraes, Couto de Magalhães, eram alguns interlocutores que falavam de cultura, mesmo antes dela ser um objeto, então, da história. E nesse sentido é interessante porque dentro da antropologia ou da própria sociologia, existe então uma série de possibilidades de compreensão da cultura. Desde uma visão de uma cultura restrita, uma cultura como um elemento de distinção social, quanto uma perspectiva de cultura como tudo aquilo que pode ser apreendido. Independentemente da opção que nós façamos, esse elemento cultura ele fez parte do nosso processo de formação e interferiu diretamente na forma como nós nos enxergamos hoje. Esse é um ponto fundamental.
recuperando do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista das visões históricas sobre o tema cultura, eu tenho a ideia de voltar lá para trás mesmo, do momento em que se começa a pensar uma história não necessariamente uma visão cultural da história, mas onde começa a se falar sobre os povos que formaram essa sociedade, né? A sociedade brasileira como um todo. Ela aqui é o nosso foco, porque é através dela que nós entendemos ou compreendemos essa realidade posta hoje. E a partir disso, esses autores, mesmo que eles tivessem muitas vezes uma visão marcada, né, sobre a própria história ou sobre pontos dessa história, eles conseguiram trazer à tona, muitas vezes, elementos que não estavam mais tão presentes na realidade, ou em verdade, não eram tão estudados até aquele momento, que é o caso principalmente das poesias, festas populares de diversas regiões, começaram a ser traduzidas, portanto, né, e chamaram a atenção, ainda que fosse um olhar ainda de memorialistas, mas eles já conseguiam dar conta desses elementos de percepção dessas realidades das mais diferentes formas. Perspectiva já da historiografia do século XIX. Né? Essa historiografia, nessas produções históricas, nós vamos ter aqui alguns pontos bastante iniciais, mas que foram fundamentais. Eu destaquei aqui, além, né, logicamente, do Varnhagen, que vai ser o grande nome desse momento histórico, né, de pensar uma identidade nacional para o Brasil, de pensar uma identidade coletiva que deveria ser partilhada, de pensar a formação do Brasil através de Portugal. Então, no primeiro momento, essa história está embebida dessa relação. É contar a história do Brasil, mas não a história do Brasil através das diferenças, mas uma história do Brasil que fosse, então, né, única, muitas vezes até homogeneizante, né, homogênea, única, completa, mas muitas vezes sem atender essas especificidades regionais que alguns memorialistas já estavam sinalizando ali naquele momento do século XIX. Isso vai ser feito a partir, principalmente, do chamado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi uma peça fundamental para se compreender esse processo de disseminação dessa identidade, especialmente quando eu tenho um autor, né, o von Martius, o Carl von Martius, que ganha em 1840 um prêmio através de um estudo que ele fez como escrever a história do Brasil. E aí, quando a gente pensa hoje na história do Brasil, a gente entende que ele é feito de multiplicidade. Não tem mais como nós entendermos a história do Brasil sem pensar na diversidade das culturas que formam esse lugar. Então, o Pará, por exemplo, nós comumente ou temos sangue direto dos indígenas ou dos portugueses, pela nossa própria aproximação, inclusive eu digo nas minhas aulas, geográfica até, né? Ainda que a gente possa ter uma experiência diferente, mas geográfica, porque era muito mais fácil o contato com Portugal, pelo menos até o século XIX. E, além do mais, existe a ideia da presença do negro, que também fez parte do nosso processo formativo, dentro de cada matriz. Só que dentro de cada uma dessas áreas ou dessas raças, como queiram, né, pensar, a gente pode entender o conceito de raça dentro de uma perspectiva não somente biológica, mas também cultural. Esse povo que formou a nossa região ou que formou o Brasil é feito de uma multiplicidade, é feito de uma diversidade que não dá para nós não encararmos. Mas quando você pensa o século XIX, a gente tem que entender o que era aquele momento. O século XIX era um século em que existiam princípios raciológicos. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, mas se compreendia que biologicamente haviam diferenças. E essas diferenças elas eram levadas para um campo também que não era apenas da diferença física ou fenotípica, né, de como nós nos apresentamos enquanto estrutura aparente, mas também em relação a elementos de qualificação, se era bom ou era ruim, né, qualidades boas ou ruins eram agregadas à forma que os corpos tinham. Então, entender esse momento de formação através do século XIX,
dentro de obras como o do von Martius, dentro de obras como o do Varnhagen, é de alguma maneira entender que eles tinham um olhar, né, que a gente chama de lusófilo, ou seja, acreditavam sim que dentro desse processo de misturas que o Brasil se formou, se privilegiava o branco. Então, aquela ideia inicial da reportagem, ela não está desligada de uma reflexão que foi feita no século XIX. Isso que eu quero que a gente compreenda. Então, existe sim um olhar que nos faz chegar hoje e muitas vezes trazer conceitos, né, e visões que são lá do século XIX. Qual é o problema? É que a gente precisa interagir com esses conceitos, a gente precisa compreendê-los a partir da nossa sociedade sempre, que mudou, não é mais a sociedade do século XIX. Bom, que era uma sociedade onde vigorava um regime monarquista, uma sociedade que se dava por uma série de privilégios que não acabou completamente hoje, mas que, né, se tem uma pulverização muito maior desses elementos. Então, ainda que esses estudos falassem sobre esse privilégio do branco, esse privilégio do português, é interessante porque mesmo assim eles conseguiram traduzir uma realidade do Brasil que até então não era pensada. Você pega a obra do Varnhagen, por exemplo, e você compreende que lá dentro dos trabalhos, dentro do próprio livro dele, ainda que ele negasse ao índio uma história, ele dizia, olha, os índios não têm história. Os índios devem ser estudados pelos etnólogos, não devem ser estudados por historiadores. Mas mesmo assim, ele abre um dos capítulos do livro dele e fala muito sobre o índio. Então, existe, lógico, ainda que não fosse talvez o material mais preciso da pesquisa dele, uma intenção dele entender, dele compreender o próprio índio, mesmo que de forma que na comparação ele fosse visto como um elemento menor. Então, a nossa formação inicial histórica, né, esse nosso primeiro despertar historiográfico, de livros que traduziram essa realidade brasileira, esteve diretamente ligado a isso. Posteriormente, e aí eu vou falar mais detidamente dessa historiografia do século XX, que para mim é muito importante, porque é através de vários livros que eu citarei aqui que essa historiografia ela vai se fazer. Em vários cursos, na verdade, seja de graduação, pós-graduação, é fundamental que a gente tenha um respaldo. Eu digo sempre que não tem como nós questionarmos uma realidade sem ler. Ler é fundamental, mas acima de tudo, ler e ter uma possibilidade de interpretação. Um exemplo muito grande do que eu estou falando é a obra de um autor que para mim é um autor fantástico, mas foi relegado muitas vezes a um segundo plano, que é o Gilberto Freire. Gilberto Freire escreveu um livro fundamental para a compreensão da história brasileira, que é o Casagrande Senzala. Esse livro, ele por muito tempo, na verdade, a historiografia mesmo do século XX, muitas vezes relegou ele a um segundo plano. Ele tinha algumas ideias que naquele momento, né, eram tidas como perigosas. Então, o Gilberto Freire, que escreve esse clássico da historiografia, né, brasileira, mas contemporânea como um todo, ele vai resgatar muitos elementos da cultura. É nele que se afirma muitas vezes um elemento que as pessoas têm por interpretação, mas que não têm por leitura, que é a ideia da democracia racial. Muitas vezes se vai ao livro do Gilberto Freire numa tentativa de buscar compreender a partir dele a ideia de que aqui havia uma democracia racial no seguinte aspecto: de que teriam contribuído quase que em tom de igualdade, porque isso é o que presume a ideia de um caráter de uma democracia, o negro, o índio e o português. E a forma como ele apresenta isso, em nenhum momento ele toca efetivamente no conceito democracia racial, mas os autores e os leitores dele interpretaram isso dentro da obra dele. Isso, pelo menos num primeiro momento em que a obra foi divulgada, até mais ou menos a década de 70, ela ficou um pouco em segundo plano. Porque ele tinha alguns posicionamentos políticos também bastante controversos. Né? À época, inclusive, sendo alguém que
tinha uma simpatia, né, pelo regime salazarista, chegava até a falar bem do governo militar aqui, e isso impediu um pouco o desenvolvimento da obra dele num primeiro momento. Mas a obra do Gilberto Freire, ela é uma obra fantástica, por quê? Porque ele escreve no momento em que a ideia de raça ela era muito pontual, ela era muito colocada dentro de etapas. Eu sou branco, negro e índio. Então, a ideia de perceber, por exemplo, através da obra, a possibilidade de entender essas junções culturais era algo bastante avançado para o tempo em que ele escreve. Então, essa possibilidade de encontro com esses autores nos ajuda, sim, e sem dúvida nenhuma, a compreender como chegamos até o presente momento. A obra do Gilberto Freire é uma dessas obras que nós não podemos deixar de pensar, juntamente com a obra também Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, num primeiro momento. Eu peguei uma divisão que é feita pela professora Laura de Mello e Souza, num artigo que ela tem, ela divide em 3 partes essa historiografia. Essa historiografia inicial dos anos formativos, ela chama de ensaios formativos, ensaios iniciais sobre a historiografia. O segundo momento, que vai de 45 a 59, ao qual o grande interlocutor é o Sérgio Buarque de Holanda, um autor também que vai traduzir essa realidade brasileira de uma forma muito própria. Alguns chegam a dizer, né, ou a dividir um pouco essa responsabilidade entre quem foi o maior historiador do século XX. Eu tenho 3 aqui opiniões bastante claras. Entre o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque, né, existe uma potencialidade bastante interessante. E, finalmente, pessoal, eu tenho um momento de transição da história da cultura para a história das mentalidades. Esse momento também foi um momento interessante dentro da história brasileira, e eu lembro de um livro, por exemplo, da Anita Novinsky, que fala já, ou começa a pensar um pouco essa direção de uma mudança, de compreender comportamentos. E hoje, o que nós temos em termos da nossa historiografia? Hoje nós estamos passando por um processo de questionamento da própria ideia de ciência. Não existe hoje uma visão historiográfica em essência que justifique o pós-modernismo, mas ele é uma realidade. Hoje, então, se debate em termos de compreensão da história uma negação de tudo aquilo que foi a essência da história. Então, se a história se afirmou como ciência lá atrás, lá no século XIX, hoje se tem a ideia de rompimento, de desconstrução, de romper com uma visão científica, então, do conhecimento histórico, alegando para muitos até o fim da história. Bem, a história não vai terminar, né? Se é algo que conforta os nossos corações, a história não vai terminar. Ela vai permanecer diante de novos problemas, diante de novas possibilidades, diante de novos objetos, diante de novas fontes. O fundamental é que nós tenhamos a compreensão que nós também somos interlocutores dessa história, que de alguma maneira a nossa realidade é contada por nós que somos sujeitos dessa realidade, não somente através dos livros, mas através de nós também como seres humanos e como seres pensantes. Então esse é um elemento que nós, né, atribuímos a esse momento, a essa fala inicial, né, para nós começarmos então a pensar o que é história, historiografia, consciência histórica e finalmente o nosso papel, o nosso lugar dentro da história. Dando continuidade à discussão que o Diego e a Luciana fizeram, a ideia também é pensar, na verdade, mais do que nunca, como professora de temas e de disciplinas contemporâneas, eu trabalho o mundo contemporâneo, né? Brasil República, América Contemporânea, então, historiografia contemporânea, então a discussão que eu vou trazer hoje é bem vinculada com 2 disciplinas que eu trabalho muito, que é Brasil República e América Contemporânea, e que eu acho que faz todo sentido essa análise, essa perspectiva, inclusive desta historiografia mais recente, a respeito do que está acontecendo, do que desembocou nas últimas crises vivenciadas, não só no Brasil, mas também na América Latina. Crises políticas em decorrência ou em
diálogo com as crises também políticas e institucionais. Então, assim, eu coloquei um tema com uma chamada um pouco extensa, né, chamada Características da Cultura Política Brasileira no período republicano e a desigualdade social como instrumento para a ascensão da proposta autoritária. O interessante seria, obviamente, a gente discutir um pouco essa questão do autoritarismo ou o histórico do autoritarismo no século XX. Isso não vai dar para fazer, né? A gente tem pouco tempo, mas eu vou estar sempre fazendo a ponte aí com essa conversa do autoritarismo no século XX. Para iniciar, tem um conceito que é preciso que ele venha à tona ou que ele seja explicitado antes da gente entrar nessas considerações, nessas maneiras de pensar ou de pensar a história dessa historiografia contemporânea. E aí, quando eu falo historiografia contemporânea, eu estou falando sobre os historiadores que trabalham tanto o Brasil República como eu, como também trabalham, pesquisam a América contemporânea. Há um diálogo recente, muito grande, é recente, mas é muito grande, muito intenso, entre os historiadores da Federal Fluminense, da UFRJ e da Federal de Minas Gerais, com os historiadores da América Latina. E a gente está tendo, ultimamente, muitas obras, muito material, onde se discute a questão do autoritarismo, da redemocratização e da recente tendência latino-americana a eleger, mais uma vez, líderes populistas, não no sentido do populismo como a gente entende hoje na historiografia, mas líderes populistas naquele sentido ainda antigo do populismo, né? A partir da ideia de uma perspectiva autoritária, de uma perspectiva conservadora, de uma perspectiva falaciosa, né? Então, líderes populistas de esquerda e de direita, que não colaboram com o processo democrático, com o avanço do processo democrático. Muito pelo contrário, eles trazem de volta o conservadorismo, né? O conservadorismo e muitas vezes o acoplado ao autoritarismo. Bom, e aí esse conceito é um conceito que hoje, na história política, na discussão política da América Latina e do Brasil republicano, a gente tem feito o exercício com ele, que é o conceito de cultura política. Esse conceito de cultura política, ele parte, ele não nega o paradigma liberal, mas ele constrói, a partir desse paradigma liberal, uma nova possibilidade de entender cultura política que vai além da perspectiva das ações e das representações, mas ele faz um diálogo entre a ação e a representação. E aí ele diz o seguinte, que diferente do paradigma racionalista liberal, os agentes políticos não são seres movidos apenas por ideias e interesses públicos, ou seja, nós todos somos seres políticos. A gente não age só segundo a racionalidade da perspectiva do paradigma liberal. A gente não age só a partir da perspectiva de ideias e interesses públicos, né? Interesses isentos, né? A gente age também motivados por paixões e sentimentos, como medo, ódio e esperança. Acho que isso ficou muito esclarecido, lúcido, intenso, né? Na última eleição. As pessoas agiram, tanto de um lado como de outro, a partir de sentimentos que são arraigados, de fato, na nossa cultura política, que são sentimentos como medo, ódio e esperança. São mobilizados também por representações imaginários. Essas representações, esses imaginários, constroem mitos e heróis, que são amados e odiados. Amados por uns, odiados por outros, né? E tomam decisões também por influências de valores construídos a partir ou em torno da família, da nação e da religião. São as principais instituições das quais se faz construir conceitos, sentimentos, envolvimentos e conceitos e discussões de cultura política. E aí, em torno da família, da nação e da religião. O que isso tudo quer dizer? Que os fatores culturais, como sentimentos, identidades e valores morais, dependendo do contexto, eles podem exercer mais ou menos influência em cima de um sujeito histórico ou a partir de um sujeito histórico em relação ao seu posicionamento político, às suas ideias políticas, à sua construção política enquanto sujeito social.
Bom, aqui eu fiz coloquei o conceito de cultura política, mas ele é fundamentalmente isso, é prática e representação, é ação e representação dialogando de uma maneira dialética. O conceito de cultura política, ele pode ser visto no singular ou no plural. No singular você entende a cultura política brasileira, que é isso que eu vou fazer aqui, trazer algumas características dessa cultura política brasileira e vou finalizar com a América Latina. Ou você pode entender também o conceito de cultura política a partir de projetos específicos que existem no país. Um projeto político socialista, comunista, liberal, neoliberal, fascista, conservador. O conceito de cultura política, ele é construído a partir da análise, ele é construído por historiadores franceses e a partir da análise da realidade francesa. E a realidade francesa é uma realidade onde houve muitos grupos e muitos projetos políticos em disputa. Hoje se acredita que a liberal-democracia é a cultura política que predomina na França. Pelo menos assim entende-se quem estuda a cultura política francesa hoje. Bom, o valor explicativo do conceito, ele reside fundamentalmente na possibilidade de revelar como certos comportamentos políticos são influenciados por elementos arraigados na cultura de um grupo. Por exemplo, o temor ao comunismo abriu caminho para 2 golpes de Estado no Brasil, 1937 e 1964. Isso é praticamente consenso na historiografia renomada, respeitada, que estuda Brasil República, né? Que o temor, o medo do comunismo, dessa ideia construída, a ideia do anticomunismo, né? Construída a partir, principalmente, da Revolução Bolchevique, que se dissemina aqui no Brasil, ela é uma ideia, um medo, né? Obviamente que as ideias, elas não são construídas sem ações, né? Tem um motivo aí, e aí a gente precisaria de um tempo maior para falar por que se difunde esse anticomunismo, esse medo desse anticomunismo no Brasil durante a primeira metade do século XX. Está muito relacionado essa perspectiva anticomunista no Brasil com a questão da igreja, né, da igreja católica, e aí o comunismo de fato é um inimigo da igreja católica na primeira metade do século XIX. Os dois têm uma filosofia que se opõe, né, um nega o outro, então aí tem toda uma construção que a gente precisa entender. Bom, e aí entrando já nessa perspectiva ou nessas características que hoje a historiografia de Brasil República, ela trabalha ou ela percebe, ela elege em relação às características do Brasil hoje, características políticas culturais do Brasil hoje, ou o Brasil enquanto uma análise a partir da perspectiva do conceito de cultura política. E aí um ponto é a ideia de que no Brasil há uma possibilidade sempre maior de que os acordos políticos eles terminem em conciliação e negação de conflitos. E aí a gente analisando a história de trás para frente, a história republicana de trás para frente, né, o que a gente percebe? Que há sim no Brasil conciliação e sempre a tendência de negar os conflitos, né? Em que sentido? As elites sociais e políticas, elas tendem a conciliar seus interesses descartando soluções de ruptura violenta. Nós não temos nenhum exemplo de revolução no Brasil, como a gente teve em Cuba, como a gente teve na União Soviética. Não teve revolução no Brasil, foi tudo golpe. A proclamação da República... Não, vamos voltar. A independência foi um golpe, a proclamação da República foi um golpe, 30 foi um golpe, 37 foi um golpe, 64 foi um golpe. Então a gente não tem revolução no Brasil para chamar de nossa. Não tem. Uma revolução no sentido, na perspectiva marxista de revolução. Não tem.
Então, o que a gente tem? Tem momentos de turbilhão, tem momentos de conflito, tem momentos de pressão social? Tem. E aí 60 é um exemplo disso. Os anos 60 e a pressão dos movimentos sociais em cima de um estádio, aí o João Goulart, e o João Goulart respondendo positivamente para as reformas, inclusive para as reformas de base. E aí, daí em diante, ele vai ser acusado por um grupo político de ser comunista, disso, daquilo outro, e aí começam os conflitos. Mas esse conflito todo termina como? Com uma revolução? O João Goulart dá início a uma guerra civil no Brasil? Não. O João Goulart vai embora. Né? E aí, quem se opunha a esta saída? E aí, políticos do PSD, como o Tancredo Neves, né? Como o Aureliano do Carmo, o que eles vão fazer? Negociar. Vão negociar. E algo que a gente nunca fala sobre o processo que leva, obviamente, ao golpe de 64, é a importância da função ou da perspectiva ou da ação dos parlamentares. E aí os parlamentares vão costurar isso também. Dia 2 de abril de 1964, um parlamentar vai dizer está vago a presidência, o João Goulart estava no país ainda, ele não poderia dizer isso. E aí eles vão fazer um grande acordão, né, com o Supremo, com tudo, e vai dar, a partir daí, se institui oficialmente uma nova gestão, um novo governo do Brasil. E aí é um governo que não é só militar, ele é civil-militar, e aí que o vice do Castelo Branco era o militar, né? Só a nível de comparação. Bom, quando ocorrem episódios de maior mobilização popular, quando ocorrem episódios onde a elite política ela não consegue resolver entre ela, quando o negócio acaba mobilizando a população de maneira que a população se enfurece, né? Aí você percebe o emprego da violência. E aí a gente tem episódios como Canudos, como a revolta da vacina, né? A gente tem episódios como, independente se você acha que 2016 foi um golpe ou impeachment, depois da subida do Temer ao poder, existiram vários movimentos sociais, aqui em Belém inclusive, que foram respondidos com violência. Né? Eu tive vários alunos que foram presos, que não estavam fazendo nada para ser presos, né? Foram presos, apanharam, enfim, foi respondido com violência, sim, né? Bom, aqui por isso eu coloquei 2016, 2017, violência constante enfrentada pelos manifestantes. E aí a perspectiva da conciliação. Onde é que a gente vê a conciliação? E aí a conciliação, a gente vê 2016, aquela confusão toda, é preciso conciliar o Brasil e jogar as nossas diferenças para debaixo do tapete. Como? Qual é o slogan em 2017? Ordem e progresso. Nada sintetiza mais essa característica da nossa conciliação. Qual é o slogan de hoje do governo Bolsonaro? Pátria Amada Brasil. Né? Conciliar de novo o que estava todo mundo brigado, esquerda contra direita, né? Todo mundo com ódio. Vamos esquecer os ódios, vamos torcer para que o governo do presidente seja fantástico, maravilhoso, que privatize tudo, que todo mundo tenha que pagar a universidade, pós-graduação. Vamos torcer muito, né? Para que continue tendo muitas barragens na Vale do Rio Doce. Vamos torcer para que tudo isso dê certo, que flexibilize a questão ambiental, né? A gente precisa torcer para dar certo. Bom, e aí, essa perspectiva de ordem e progresso, Pátria Amada Brasil, além dos conflitos, além das discussões, além das problemáticas, significa ou representa uma tradição brasileira que a Luciana falou quando tratou de império, quando falou de república, o Diego falou também, inclusive o Diego falou bastante porque ele vai falar do Gilberto Freire, ele tem essa perspectiva, o Gilberto Freire é um dos primeiros que tratam ou que discutem cultura política, ele e o Sérgio Buarque de Holanda. Então essa ideia que representa a tradição da conciliação no país, a síntese perfeita do espírito conciliador das elites políticas. O Gilberto Freire, quando fala da democracia racial, ele sintetiza essa ideia também das elites políticas do espírito conciliador, que se materializa nos arranjos políticos de matriz conservadora e modernizadora. Arranjos políticos de matriz conservadora e modernizadora. Nós vimos
com o Vargas, nós vimos com o JK, nós vimos com o Lula, né? Nós vimos com o FHC, né? Vimos, sim, modernizadora e conservadora. Nunca foi revolucionário, de fato, né? No máximo, ali com Lula, quando ele pôde acordar, pôde fazer o acordo com as elites políticas que faziam a base do governo dele, reformador, reformou ali, reformou aqui. Mas não é revolucionário, não é rompimento, né? É sempre uma conciliação. O personalismo, isso é muito óbvio na cultura política brasileira e ficou mais óbvio ainda. Cada eleição deixa mais claro e mais óbvio isso, né? O brasileiro não vota em projeto político, ele nem conhece os projetos políticos. Ele vota num personagem, né? Eu voto no Vargas, eu voto no Lula, eu voto no Bolsonaro, né? O Lula não é candidato. Em quem o Lula vai mandar eu votar? É o Haddad, eu vou votar nele, né? Então, a gente vota em personagens. Você não conhece o projeto político do seu candidato. E depois você não sabe cobrar. Pior é isso, né? Que depois você não tem como cobrar, porque você votou num personagem, né? Inclusive, para vocês terem uma ideia, isso faz parte da cultura política da esquerda também. E aí o Lula é um exemplo, mas eu vou mais para trás, né? O Brasil, ele só teve um líder comunista mesmo, do Partido Comunista. O Partido Comunista, ele só teve uma expressão valendo no Brasil em 1945, 47, que ele vira a terceira legenda. Por que é valendo? Porque é o momento que ele salta o Prestes. E aí o Prestes era a grande figura, a grande personalidade, o cavaleiro da esperança, né? Então você vota numa figura, você não vota no comunismo, no Partido Comunista, nas ideias do comunismo. Você vota no cavaleiro da esperança. Então isso é algo que é óbvio na história do Brasil, a gente sabe disso. Eu não conheço exemplos nem momentos, eu não consigo pensar numa exceção. Inclusive aqui no Pará, a gente vota no Jader, né? Ou no Jader Moço, né? No Jader Júnior, né? A gente vota, né? Eu escutei os professores dizendo, a gente vai votar no Jader agora, porque o doutor Jader, disse, meu Deus, mas não é o Jader, porque o doutor Jader, a gente negociava com a gente, pagava os professores, votaram no doutor Jader de novo. Então, assim, é construção de personalismo. Não vai acabar em 2 minutos, mas nunca. Bom, e aí os laços frágeis entre o povo e a democracia, né? E o que significa dizer esses laços frágeis entre o povo e a democracia? O povo é bitolado, o povo é analfabeto político, o povo é isso, o povo é... A historiografia, na verdade, e aí Murilo de Carvalho, Rodrigo Patsamota, Daniel Arão Reis, e aí tem uma gama de historiadores, Napolitano, eles entendem que a população, sim, ela entende essa política e ela entende mais ainda, ela entende que os grandes acordos da política não perpassam por eles, né? Esses grandes acordos, eles acontecem lá em cima, lá em Brasília, e se criou nessas pessoas, sim, uma sensação de que elas não têm nada a ver com isso, né? E isso é muito complicado, e aí vem a história. Porque a gente precisa fazer com que todo mundo entenda que sim, a gente tem tudo a ver com isso. Talvez isso seja uma saída, sei lá, quem sabe, né? Ou uma esperança. Mas se criou nessa população, ela é tão surrada, tão desiludida, né? E que não sabe mais para onde olhar, nem o que fazer, e acreditou em tanta gente, foi tão desiludida, né? A ideia do bilantrismo, do Murilo de Carvalho, vem disso. Não é que a população é apática, mas a população sabe que não adianta ela ir para a rua fazer nada, que não vai dar em nada. A ideia que se construiu é essa perspectiva. Então, assim, por isso a ideia da fraca participação popular no processo democrático, mas não só no processo democrático, porque as pessoas... A ideia do processo democrático, se você pensar no voto, mas no processo de exercer a cidadania. Né? A gente elege um cabra, por exemplo, a gente elegeu o último governador, fosse ele quem fosse, né? Quem a gente votasse, eu, enquanto professora do Estado, eles disseram que iam pagar meu piso, né? Agora era para os professores estar na rua cobrando isso, né? Agora já disse que não vai pagar o piso. Isso é exercer cidadania, você cobrar, você votou no cara, ele não disse que ia pagar um piso, exercer cidadania. Então, a população não tem essa perspectiva, porque ela já vota achando que toda aquela promessa, ou que aquelas promessas não vão acontecer.
né? Bom, mas há picos, há exceções. Há picos de fúria, e esses picos de fúrias ainda precisam ser explicados pela historiografia. E aí a gente tem a revolta da vacina, o suicídio do Vargas, a mobilização com o Jango em 61, 64, a campanha pelas diretas já, os cara pintadas de 92, os 10 centavos da contra Dilma em 2013, né? São momentos que a historiografia ainda precisa de vocês que estão entrando agora, né, para explicar. Tem muita coisa ainda para ser explicada. E aí, ainda seguindo isso aqui, mas já adentrando na finalização, a ideia do clientelismo e elitismo e o outro lado da moeda, que é a exclusão social, né? Então, assim, a população tem uma relação de identificação muito frágil com os partidos, né? E aí, essa perspectiva de que para que eu vou exercer o meu direito do voto? Para que eu vou brigar? Para que eu vou para a Assembleia se nada vai mudar? Então, é a ideia da acomodação, né? Você se acomoda no tal do bilantrismo. Não que você seja ignorante, mas você escolhe se acomodar. Também é uma escolha. Bom, e aí, só para finalizar mesmo, é importante que a gente lembre de algumas crises políticas e institucionais que foram vinculados a pedidos de impeachment. E essas crises políticas e institucionais no Brasil, elas trazem uma característica extremamente interessante. Geralmente, o partido que está no poder, ou a figura que está no poder, ele traz um projeto reformista. Esse projeto reformista está vinculado com as suas bases. Quem são as suas bases? Os movimentos sociais. Tá? E aí a gente tem o exemplo do Vargas, do Jango, da Dilma, né? A partir da perspectiva do PT. E aí, está vinculada com suas bases sociais. Só que no Brasil, para você governar, você não precisa necessariamente das bases sociais. Você precisa ter uma base no legislativo. Você precisa ter uma base de apoio político no legislativo, que é o tal do pacto da governabilidade. Então, essa base do legislativo, quando está tudo bem, você tem a sua agenda, o partido tem a agenda reformista, ele tem uma base política social, que geralmente tem uma agenda política muito mais radical, e aí se a gente pegar o Jango, era uma reforma agrária na marra, né, sem indenização, e aí, além disso, só que além disso, eles têm também que negociar com o legislativo. E no Brasil, você só governa se você tiver uma base aliada muito grande. Senão, você não governa. Você precisa da base aliada. E para você ter essa base aliada, você precisa trocar favor, você precisa colocar o filho do Jader lá do Ministério da Pesca, né? Você precisa criar toda uma construção aí. Durante um tempo, se você não tem crise econômica, né? Se você não tem um ódio intenso contra a esquerda, isso dá certo, né? O JK conseguiu administrar bem assim, o Lula conseguiu administrar bem assim, mas o João Goulart e a Dilma não. Também por isso eles caíram. Né? E aí é o pacto da governabilidade, né? Você consegue fazer um reformismo até um certo ponto. Chega uma hora que o próprio legislativo trava as reformas. Por quê? Porque o nosso legislativo é um legislativo construído historicamente por homens brancos, homens que são vinculados com agronegócio, que são vinculados com grandes empresas. Então, assim, a gente tem representatividade muito pequena ainda da imensa maioria da população nesse legislativo. Inclusive, é histórico o fato da esquerda ter uma representatividade muito pequena no legislativo no Brasil. Só para finalizar aqui, tem um estudo que é muito interessante sobre a América Latina. É um estudo de um grupo de historiadores de 2005. Então, eles colocam umas coisas bem interessantes. Em 2005, eles fizeram um grande levantamento em todos os países latino-americanos, nos maiores países latino-americanos, inclusive Brasil, Argentina e Chile, foram os grandes focos. E aí, em 2005, esses países falavam de uma grande frustração com os governos populares. E aí, pensem, e no início do século XXI, houve uma tendência latino-americana a governos de centro-esquerda, vamos dizer assim, né? Alguns muito mais centro que de esquerda, né? Mas de centro-esquerda na América Latina.
Só que a população latino-americana se viu frustrada com esses governos, possivelmente porque tinha uma agenda política mais radical do que a agenda que foi implementada pelas lideranças que estavam no poder. O que eles começaram a questionar a partir de então? Começaram a questionar a própria democracia e a ideia de representatividade. Então começaram a questionar os partidos políticos, o poder legislativo e o poder judiciário. Quando você começa a questionar as instituições democráticas, você questiona a democracia, né, enquanto uma via política, um modelo político. Você começa a questionar a própria democracia. E aí os dados. Em 1997, 63% da população apoiava a democracia. Em 2004, o número caiu para 53%. E aí, a legitimidade do Estado de Direito e do cumprimento da lei começou a ser questionada. Será que a democracia é o melhor caminho? Será que é por aí que a gente tem que ir mesmo? E aí, né, o que nós deveríamos ter aprendido se a história fosse a mestra da vida, mas não é? Né? O que deveríamos ter aprendido? Que deslegitimar governos, que deslegitimar a democracia é uma crise muito maior do que viver com a democracia, né? Isso nós não aprendemos. Bom, e aí continuando esses estudos de 2005, né? A maioria dos estudos, eles vão se referir à ideia de que por que a democracia começou a entrar em crise no Brasil? Porque no Brasil havia um paradoxo muito grande entre economia e política. Os governos eram de centro-esquerda, mas a política, ela não respondia a isso. Você continuava tendo um desnível social muito grande, aquilo que o Diego falou, a Luciana falou também. Você continuava tendo uma população muito micro de muitos ricos e uma imensa maioria da população muito pobre, embora tenha tido nos últimos 30 anos algumas modificações sociais, obviamente, algumas mudanças positivas, mas você ainda vê o desnível muito grande. Então, para essa população, se começou a ter a percepção de que a democracia não se fazia acompanhada por desenvolvimento econômico e pela redistribuição de renda. Além disso, se começou a gerar um temor de que o eleitorado tivesse tendência a prestigiar líderes carismáticos ou populistas, de direita ou de esquerda. Os estudos são de 2005, eu peguei essas falas desses estudos. E aí se começou a ter medo que, devido ao fato de que a democracia não vinha acompanhada de desenvolvimento econômico e nem de redistribuição de renda, começaram a criar uma perspectiva, esses estudos começaram a desconfiar e a criar uma perspectiva que talvez as consequências para a América Latina fossem uma crise de governabilidade que pudesse gerar golpes, inclusive parlamentares, eles colocam isso, apoios a saídas autoritárias, emergência de um protagonismo militar, eleições de líderes populistas com nenhuma experiência de poder, crescente influência do crime organizado sobre as instituições políticos partidárias, como as milícias. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A história ela não pode prever o futuro, mas a gente pode conjecturar. E esses estudos, se a gente trouxer para a realidade do Brasil, conjecturaram muito bem o que a gente vive hoje. É isso, gente. Obrigada.